Oi, oi, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Ana Júlia e eu estou aqui hoje a convite da Semana Fashion Revolution aí, com a programação desenvolvida pela UFSC, para falar um pouquinho sobre o tema que foi estudado no meu desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso. Eu sou graduanda pela Universidade Federal de Santa Catarina em Engenharia Têxtil e só fazendo um panorama aí um pouco geral sobre essa minha caminhada desde o começo do meu curso, quando eu comecei a estudar os processos têxteis e né, a grandeza do cenário fabril, eu comecei a ver os grandes impactos que todos os setores, né, desde o desenvolvimento de uma ideia de um artigo têxtil até o produto final tá ali, né, na vitrine. Então, a gente estudando todas as etapas de produção, eu consegui ver aí muitos agravantes que tem, infelizmente ainda, agravantes ambientais, né, nesse setor. Então, desde que eu comecei a ter entendimento disso na minha graduação, todos os meus trabalhos e estudos de aprofundamento foram nessa linha de tentar buscar alternativas sustentáveis, sempre olhar né, em modelos de produção que afetassem menos, ou então dar alternativas mais sustentáveis né, para esses quesitos. E, então, meu trabalho de conclusão de curso não poderia ser diferente. Então, totalmente atrelado né, aos ideais da Semana Fashion Revolution, eu vim aqui falar um pouquinho sobre, né, apresentar de forma breve o que eu vi e consegui refletir com esse meu trabalho. Bom, o tema do meu trabalho foi nominado como Impactos Ambientais do Beneficiamento Têxtil e Alternativas Sustentáveis através do conceito Green Chemistry, né, Química Verde. Bom, então, para dar um panorama geral ali sobre esse quesito, com o avanço do cenário fabril, a cadeia produtiva têxtil se tornou muito grande, como eu já havia dito, e são muitos os processos né, que existem desde a concepção de uma ideia até a peça ali na vitrine. E dentro dessas várias cadeias existem alguns momentos dela que os impactos ambientais são um pouco mais profundos. E então o meu estudo né, foi aprofundado na etapa de beneficiamento, que principalmente por questões de estar se tratando muito com grande quantidade de água né, e recursos não renováveis. Então, foi aí por isso que eu me interessei, por ser meu interesse, meu estudo de interesse e foco né, nesse trabalho. Bom, e no contra isso, né, contra esse alto gasto de recursos não renováveis e poluição né, dos nossos recursos, existem hoje o conceito da Green Chemistry, né, a química verde, que é basicamente isso, tentar estudar e viabilizar conceitos lá no momento da produção para processos que agridam menos, né? Então, fazendo esse panorama geral, eu tive aí o meu procedimento de estudo. Bom, então, o meu objetivo geral e específico basicamente se deu nessa questão de compreender os impactos ambientais do beneficiamento têxtil e apresentar algumas alternativas que existem hoje atrelados a esse conceito da química verde, né? E também eu consegui avaliar muitos potenciais que existem dessas modificações e também os desafios né, que existem nessa transição. Então, de modo específico, ao longo desse trabalho, eu descrevi o beneficiamento têxtil e os seus impactos ambientais. Eu tive aí o foco em destacar a importância de um modelo de uma produção sustentável, né, como a proporção que já se tem e cada vez se torna mais é impactante e a importância que a gente tem de ter um olhar para o modo que a gente produz as nossas peças hoje em dia. E analisar métodos e técnicas mais sustentáveis e, como eu disse anteriormente, apresentar os potenciais e os desafios que tem nessa transição de uma produção usual para uma produção
alinhada à química verde. Bom, então, trazendo um referencial teórico aí desde a base, eu trago essa imagem que a gente consegue analisar na forma macro o fluxo produtivo têxtil. Então, existem 4 grandes grupos de produção hoje, de forma grosseira falando, que basicamente é a produção da matéria-prima, né? A gente pode ter tanto uma fibra de origem química como natural. Depois é feita a preparação e a fiação, então tornar essa fibra ou esse polímero em fio. Uma vez tendo o fio, a gente consegue fazer o tecido propriamente dito, que pode ser de diversos tipos, né? Tecido ou malha, não tecido, enfim. E, por fim, o beneficiamento, né? Então, com o tecido pronto, a gente consegue tratar ele, então, desde dos processos mais simples, usuais, como características que a gente quiser atrelar ao produto final, como, por exemplo, que é atrelado ao beneficiamento terciário, né? Então, agregar alguma propriedade a mais para o nosso produto. E como eu disse anteriormente, nesse momento do beneficiamento, é até chamado, né? Então, é dividido esses 3 primeiros grandes fluxos como produção a seco e o beneficiamento como produção a úmido, justamente por essa questão de, no beneficiamento, ser utilizado primordialmente a água para esses processos. Bom, então, apresentando aqui de forma mais específica, o beneficiamento, ele é dividido em 3 grupos, sendo o beneficiamento primário, o secundário e o terciário. O beneficiamento primário, ele diz respeito à questão de preparar o tecido para o tingimento. Então, nesse momento, alguns processos são atrelados, aqui eu cito alguns, como, por exemplo, a desengomagem, a necessidade de tirar a goma para o tingimento conseguir ter uma maior consolidação na fibra, no tecido. Mercerização, a pulga, alvejamento, são todos processos químicos para tratar o tecido, para que no próxima etapa ele tenha essa atribuição fixa e aderente do tingimento, né, do corante fibra. Nesse momento do beneficiamento primário, então, além da matéria-prima principal, que é a água, a gente utiliza muitos químicos. Aqui eu posso citar como, por exemplo, ácidos, oxidantes, soda cáustica, hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, né? São químicos muito agressivos. Então, com o tecido preparado e beneficiado para receber o tingimento, vai para a segunda parte, que é o beneficiamento secundário, que é o processo de tingimento ou de estamparia e barra-ou, né? Então, aqui nesse momento tem a atribuição de cor ao tecido. Nesse momento é utilizado corantes, pigmentos e, em grande maioria, de moléculas complexas, né? Então, metais pesados, amônia, sais alcalinos, mais uma vez, químicos bem agressivos. E, por fim, tem o beneficiamento terciário, como disse, para aderir ao tecido algumas propriedades desejadas, como, por exemplo, amaciamento, que é uma questão relativamente simples, né? Trazer esse toque de conforto da peça, até a gente aplicar propriedades mais aprofundadas e específicas, como, por exemplo, adicionar uma propriedade antibactericida a uma peça. Então, nesse momento, então, é muito dependente da propriedade final que se deseja, mas em grande maioria utiliza, mais uma vez, químicos muito agressivos. Aqui eu posso citar ureia, formol e resinas para atribuir essas características desejadas. Bom, né, e aqui a gente consegue avaliar algum dos impactos totalmente atrelados a esse modelo de produção que exige muita água e muitos químicos. Avalia-se que na indústria têxtil consome 15% de toda a água industrial do mundo. Então, de toda a água que é utilizada pela indústria, 15% é responsabilidade da indústria têxtil. E também cerca de 8.000 produtos químicos são utilizados nesses processos especificamente. Como eu disse anteriormente, entre eles metais pesados, cancerígenos e tóxicos. Então, aqui a gente tem 3 principais quesitos que impactam isso. Primeiramente, o meio ambiente, né? Então, a gente está lidando com produtos que quem está ali manuseando, né? Então, primeiramente, tem a extração desse produto que já é tóxico, né?
Então, depois, como ele vai reagir na natureza, mais uma vez, tem ali o impacto, a questão do grande uso de água, então tudo isso totalmente atrelado ao meio ambiente. Depois disso, a segurança dos próprios trabalhadores que estão ali em contato com isso, né, totalmente expostos a esses produtos químicos. Então, aqui a gente pode citar até mesmo nós, né, a gente, como que o nosso corpo reage, né, a gente veste essas roupas, então, assim, qual o impacto que isso tem com a gente também, né, com esse contato com esses produtos. E também a complexidade desses químicos utilizados na ETA, né, que é a estação de tratamento de água. Então, por ter moléculas totalmente extensas e complexas, dificulta muito nesse momento do tratamento da água, né? Enfim, é avaliado que 80% dos impactos ambientais eles estão determinados na fase da concepção. Então é isso, o modo como está sendo desenvolvido esses produtos é onde está o grande impacto ambiental. Então, como a gente está produzindo essas peças, né? Grande parte está ali. Então, a gente ter esse olhar para esse momento da concepção da peça é crucial. É muito mais do que a gente falar lá na frente, depois dele já gerado, o que a gente faz, né? Não estou descartando, todas as medidas são ótimas e totalmente necessárias, mas aqui, com esse dado, a gente consegue ver dessa importância de reavaliar o nosso modo de produção, os produtos que a gente está utilizando, né? Como ele reage e tudo mais. Então, esse é o caminho proposto aqui. Bom, e a química verde, ela está totalmente atrelada a isso, né? É justamente o que a química verde, ela visa empregar, né? Então, ela se baseia no conceito de desenvolver produtos químicos e processos com a redução do uso e da geração de substâncias perigosas. Então, a química verde, ela possui os 12 principais princípios, né? Então, através de 12 leis ali que regem a química verde, a gente consegue ter determinantes, né? E ali direcionamentos de como desenvolver uma produção mais sustentável, que agrida menos o meio ambiente, que não deixe os operadores tão expostos, né? Não agrida o meio ambiente. Enfim, é justamente o conceito da química verde. Bom, então, né, feito o panorama dos impactos ambientais, fazendo esse olhar mais aprofundado no momento do beneficiamento e utilizando a química verde como ferramenta de buscar alternativas para uma produção mais sustentável, eu desenvolvi o meu trabalho. Então, basicamente, foi buscado algumas alternativas para esse modo de produção. E aqui se deu alternativas desde as mais simples, relativamente simples, né? Porque qualquer mudança e readaptação tem suas complicações, mas desde as mais simples de ser resolvidas até mais complexas, que daí entra a questão de grandes tecnologias, né? Então, eu vou apresentar aqui algumas, né? E de modo mais resumido para vocês. Bom, então, pensando aí no grande gasto de energia, né? Hoje a gente tem algumas alternativas de geração, e como, por exemplo, podendo citar a fotovoltaica e biocombustível. Então, para os maquinários, para a questão de aquecimento de água, né? Funcionamento das máquinas, é muito utilizado energia numa indústria têxtil. Então, esse olhar por alternativas de geração de energia é muito importante, né? Então, uma eficiência energética melhorada por reações catalíticas limpas. Então, basicamente isso, esse seria o nosso ganho, né? A gente teria um melhoramento e principalmente de modos, né, sustentáveis, biocombustíveis, fotovoltaica, então utilizar desses artifícios para diminuir o consumo de energia elétrica, né? Bom, outro quesito muito importante é justamente os produtos utilizados, né? Então, a química verde tem essa vertente de fazer a substituição desses químicos totalmente agressivos por produtos que garantam a biodegradabilidade,
né, com esse foco de reduzir a toxicidade dos efluentes descartados. Perdão. Enfim, isso tem algumas vertentes, né? Principalmente a segurança de quem está manuseando e, como eu disse anteriormente também, menores gastos com tratamento de efluentes e de água. Então, a gente lidando com químicos menos agressíveis, a gente consegue ter esse ganho tanto de segurança quanto ambiental. Então, hoje no mercado existem grandes alternativas de produtos menos tóxicos e ter esse olhar aprofundado no momento da escolha do seu produto para sua produção é muito importante e crucial também para o seu produto final e para o seu modo de produção. Bom, outra medida muito interessante que é visível ali na questão da química verde é o reuso da água, né? Então, assim, não são todas as operações que conseguem se reutilizar água, e aqui nesse momento a gente está querendo dizer o quê? Tem um sistema ali de tratamento, uma operação, e nesse momento que a gente vai fazer a segunda operação ali de tratamento, a gente consegue fazer a reutilização dessa água, né? Então, por exemplo, no tingimento convencional, a maioria dos produtos químicos permanecem no banho após o processo e são descartados nos efluentes. Então, basicamente, ter um estudo voltado para esse reaproveitamento da água que tem ali ainda, tá residual no banho, é muito interessante. Obviamente, isso necessita de estudos totalmente singulares e diretos para aquela aplicação, mas já existem algumas empresas, inclusive a Golden Tecnologia tem o projeto de DyeClean aqui, né, é uma empresa brasileira, onde eles fizeram esse reuso e eles conseguiram reduzir 80% da água. Então, eles utilizavam o banho de um tingimento para um segundo tingimento. Então, eles reutilizavam uma porcentagem daquele tingimento anterior. Então, eles conseguiram fazer essa redução de 80% da água, 50% de produtos químicos e auxiliares e 80% do sal durante o processo. Então, é assim, obviamente, isso necessita muito estudo, mas com um ganho desse, é uma medida relativamente simples, né? Reutilizar o banho e ter um ganho tão grande. Então, assim, isso também foi uma questão que eu estudei e achei muito interessante esse olhar de estar reutilizando, né, a água de uma operação na outra com um ganho tão grande. Outra questão bem legal é a unificação de etapas. Então, seria basicamente a combinação de 2 ou mais etapas em um único processo. Então, existem alguns produtos, por exemplo, do beneficiamento primário feito de modo combinado. Então, ali, por exemplo, a purga feito junto com a desengomagem, sabe? Então, aproveitar ali processos relativamente parecidos para unificar, fazer um estudo de unificação e aqui a gente teria tanto uma otimização de processos quanto uma diminuição dos produtos, né, de água e de energia também. A gente está ali unificando 2 etapas em uma só. Então, mais uma vez, uma medida relativamente simples que otimizaria o processo, que é uma coisa tão, né, desejada na indústria hoje e com um ganho ambiental ainda também atrelado a isso. Enfim, essas foram algumas medidas relativamente simples, algumas coisas que consideramos bobas, obviamente, muito estudo e objetificado para aquela função específica, mas foram coisas que eu, estudando ali, eu achei super incrível. Mas, enfim, agora eu gostaria de apresentar algumas tecnologias mais avançadas, também alternativas para esses processos. Eu estudei várias, mas aqui eu vou apresentar 3 para vocês e dividindo elas, trouxe meio que uma tecnologia avançada para cada processo: beneficiamento primário, que é a preparação do tecido, beneficiamento secundário, que é o tingimento, e o beneficiamento terciário, que é atribuir essas propriedades finais desejadas do artigo. Bom, uma alternativa muito interessante para o beneficiamento primário são as enzimas, né? Elas são proteínas biocatalisadoras potentes e eficazes. Então, as enzimas elas têm capacidade de acelerar a reação, elas são atóxicas e elas possuem a seletividade, então elas garantem que a fibra não seja agressiva. Então, a enzima ela age diretamente aonde ela é precisa,
sem reagir com os outros ambientes. Então, essa questão da seletividade da enzima também é muito interessante para manter a qualidade da fibra. Então, alguns modelos aqui de aplicação, a gente pode citar, por exemplo, a enzima alfa-amilase, que ela se demonstrou muito eficiente no processo de desengomagem, pectinase e celulase, muito também utilizada aí no momento da purga, e a catalase como substituinte no processo de alvejamento. Agora, falando um pouquinho sobre desafios, né, da utilização da enzima, elas são muito sensíveis ao ambiente ali que elas estão sendo desenvolvidas, então necessitam de uma atenção e de um ambiente muito bem controlado para a produção e tratamento junto com elas. O preço também, infelizmente, não é um preço alto e não é um preço baixo, desculpa, e principalmente por ter uma dificuldade de reciclagem dela após o uso, então ela é utilizada e descartada. Então, assim, o preço alto com esse estudo não aprofundado ainda da reutilização da enzima é né, uma coisa que traz aí grandes desafios e dificuldade para ela ser mais aderida hoje na indústria têxtil de modo abrangente. Outra tecnologia muito legal são os dióxidos de carbono supercríticos, né, que são fluidos altamente comprimidos acima da temperatura e pressão crítica. Tem alguns estudos delas sendo utilizada principalmente no tingimento. Então, uma alternativa aí de tingimento sem o uso de água. Quando eu vi isso, eu fiquei maravilhada, porque o tingimento é puramente em banho, né? Então, ter esse olhar, esse conhecimento me abriu muitos olhos e eu acho isso assim, super interessante. Acaba desenvolvendo o processo uma maior rapidez. Então, é um processo que garantiu essa rapidez no processo de tingimento. Ele tem baixo consumo de químicos, então essa alta compressão garante uma maior fixação sem grandes produtos químicos. E não gera efluentes. Não temos água nesse processo, consequentemente não temos geração de efluentes. Isso é incrível, né? Hoje o tingimento é um grande gerador de efluentes nos modelos de produção usual, então isso também é um grande ganho, né? Em contrapartida, aqui mais uma vez trazendo os desafios da inserção dessa tecnologia na indústria têxtil hoje, diz respeito principalmente ao preço. E os estudos atuais também, eles só demonstraram a eficiência do dióxido de carbono supercrítico em fibras sintéticas. Então, os estudos até o momento não demonstraram a eficiência desse modo em fibras naturais. Entretanto, dá para ter uma noção dos grandes ganhos que esse modelo apresenta. Aqui eu trago para vocês um documento de uma empresa bem consolidada, marca bem conhecida, que utiliza esse modelo de tingimento através do dióxido de carbono supercrítico na sua produção. Então, basicamente, ali tem o CO2 líquido, que ele é comprimido, e numa câmara é feita a difusão do corante para o interior da fibra. Então, ao final desse processo, a gente não tem nenhuma geração de efluente, e o tecido ele sai tingidinho, seco, e diretamente pronto ali do tanque de tingimento. Bom, e por fim, falando ali sobre o beneficiamento terciário, né, que é adquirir as propriedades mais direcionadas ao produto final, eu trago o plasma, que é o quarto estado da matéria, né? São gases ionizados e cada gás aí tem uma ação no tecido. É um tratamento a seco, consequentemente sem geração de resíduo. Ele faz com que também tenha um baixo consumo de químico. E ele é aplicado, garante funcionalidade na maioria dos materiais têxteis. E ele é um tratamento que age na superfície. Entretanto, para determinadas aplicações é totalmente eficiente e muito, muito estudado já, e se demonstra grande eficiência em muitos processos de beneficiamento terciário. Em contrapartida, mais uma vez aqui temos o elevado preço.
E os desafios técnicos, tanto questões das máquinas quanto os operadores. Hoje a gente não tem muitos operadores que são né, aptos, não tem conhecimento aí de estar manuseando essa tecnologia tão incrível. Bom, né, então, feito mais uma vez esse panorama aqui, apresentando algumas tecnologias incríveis. Estou aqui tentando falar rápido, um pouco difícil, mas, enfim, feito esse estudo, eu consegui absorver algumas conclusões e aqui eu trago para fazer uma discussão geral sobre esses conhecimentos que eu obtive ao longo do meu estudo. Primeiro aqui falando um pouco sobre as barreiras à transição, né? Então, eu consegui ver ali algumas barreiras que existem ainda para que aconteça essa transição de um modelo atual de produção para um modelo mais sustentável. Aqui a gente pode citar 6, né? Mas possuem muitas outras, mas aqui eu trago falando um pouco sobre uma barreira regulatória. Hoje, infelizmente, a gente não tem tantos incentivos no sentido de financiamento insuficiente para pesquisa. Então, a gente não tem essa questão tão atrelada, mas eu sinto que isso está crescendo, é uma questão muito, muito, muito otimista. Mas, infelizmente, ainda devagar, principalmente aqui no Brasil. Tem também a questão da barreira técnica, então não é muito disseminado ainda esse conhecimento sobre esses processos e produtos mais sustentáveis ainda, que se atrela um pouco à questão cultural, né? Principalmente essa cultura ainda está crescendo, mas ainda é pequena para o nosso modo de produção. Tem a barreira financeira, como vocês viram, todas as tecnologias que eu trouxe, todas elas com os meus estudos, eu identifiquei que o preço é uma grande barreira. Uma barreira também é a barreira organizacional, então ainda é baixo o suporte em nível executivo, então lá em cima esse entendimento, essa cultura atrelada da importância, real importância, né? Então ter esse entendimento lá na sua raiz, ao invés de colocar o dinheiro e a economia acima de tudo, ainda falta. E a gente também ainda tem pouca análise métrica, né? Então a gente ainda não consegue medir e para conduzir de fato essas otimizações, então dados para avaliar os impactos e propor essas medidas mais sustentáveis. Em contrapartida, eu identifiquei também muitos fortalecimentos dessa transição, como eu disse. Esse eu acredito fortemente que é um cenário do passado e que daqui para frente essas coisas estão crescendo. Eu sou otimista para essa questão e aqui eu trago alguns fortalecimentos dessa transição. Existem a força das legislações, né? Então a gente já tem aí algumas leis que forçam essas empresas a estarem alinhadas com esses conceitos, com esses modos de produção menos agressivos. Também a gente tem selos, que é uma questão que traz uma visibilidade para viabilidade para as empresas, e em contrapartida, além disso, né, elas querem essa visão, e para conseguir esses selos, elas precisam se adequar a uma série de medidas mais sustentáveis. Então, é uma troca muito legal ter esse reconhecimento da empresa, né, de estar tendo uma produção mais sustentável, e nesse momento ela se alinha e se adequa a algumas medidas que cada um desses selos exige. Então, aqui a gente pode citar a Oecotex, a ZDHC também, que é muito conhecida. Enfim, esses selos é bem legal para as empresas. Movimentos, né? Aqui, inclusive, está aqui Fashion Revolution citado no meu TCC. Fashion Revolution é um dos movimentos que tem total importância para mostrar para todo mundo, né? Então tem esse quesito e essa responsabilidade de apresentar a moda nesse olhar de agressivo, infelizmente, social, ambiental, né? Modifica também aqui, a gente pode trazer Ellen MacArthur, Textile Exchange. Então, assim, são
todas movimentos muito importantes que impulsionam as informações para evidenciar os impactos que a nossa indústria da moda gera. E também, outra questão muito, muito legal, que isso também tem crescido muito, é a unificação entre setores, né? Então, universidade e empresa. Isso é muito legal também, porque a gente compartilha informação e unifica dois setores tão grandes, né? Então, aí a universidade, com toda a base de conhecimento, então esse apoio, né? Laboratórios e pesquisa e conhecimento técnico, andando de mão dadas com empresas, né? Então, aí, setores já consolidados e essa união é incrível. Então, isso também é outro fortalecimento que é muito bom para a pesquisa e execução delas, e isso também só tende a agregar e muito, né, para a nossa indústria. Enfim, me empolgo aqui. Então, algumas conclusões que eu tirei ao longo desse trabalho. A indústria têxtil, ela possui um grande número de processos envolvidos e cada um tem o seu impacto ambiental associado a eles, né? Falando ali diretamente do beneficiamento, é um setor que impacta muito. Então, a gente conseguiu ver brevemente, né? E a gente sabe, a gente conhece, a gente estuda, né? Esses impactos da moda e eu consegui concluir aqui a importância e a urgência por mudanças. E o conceito da química verde eu vi assim que é totalmente alinhada a essa questão de produzir, né, no momento lá da concepção do produto, de ter esse olhar de medidas mais sustentáveis, então modo de produção, escolha de material, principalmente. Consegui ver que existem muitas barreiras que, né, dificultam, em contrapartida, muitos fortalecimentos que estão aí ajudando para que esse cenário muda e vai mudar o quanto antes. E por fim, né, o cenário ideal seria o quê? Um favorável compromisso entre a qualidade, segurança, custo, funcionalidade e a pegada ambiental dos produtos têxteis. Então, isso aqui é o cenário perfeito, né? Então, não deixar a qualidade de lado, garantir a segurança do trabalhador. Cada vez mais que a gente tem isso ali na nossa linha de produção, esses processos vão baratear. Então, assim, ter esse momento aqui de quebra é muito importante, porque muitas vezes as pessoas falam, não, é muito caro, não vamos colocar, mas se a gente não instaurar isso, nunca vai baratear, né? Então, uma vez ali, cada vez mais instaurado na nossa moda de produção, esse cenário vai mudar e tende a baratear, né? Então, e tudo isso sem perder a funcionalidade do nosso produto têxtil. Então, já é estudado, sabe-se que esses modelos de produção mantêm a funcionalização e a qualidade dos nossos produtos. E tudo isso, né, com uma ação e uma pegada ambiental totalmente sustentável. Então, assim, esse aqui é o cenário ideal e eu acredito muito, né, a gente ter ações como a Fashion Revolution é muito importante. Então, enfim, esse foi o meu trabalho. Aqui estão as minhas principais referências e meu trabalho ele está disposto aí na internet, né, no site da UFSC. Quem quiser ler na íntegra pode procurar. E eu agradeço muito pela atenção. Aqui está meu e-mail se alguém precisar de alguma coisa. Mas, enfim, mais uma vez agradecer a programação da Fashion Revolution pelo convite. É uma honra poder estar aqui, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. E espero que vocês gostem, se inspirem de alguma forma. E, enfim, vamos aí focar e sempre se fortalecer para a gente cuidar do nosso planeta e procurar alternativas que agridam menos, né? Eu sou otimista e eu vejo que esse cenário vem mudando e vai mudar cada vez mais. Então, muito obrigada a todos pela atenção e é isso. Grande abraço.